O contraste visual de Parasita estabelece a base de sua narrativa. De um lado, a luz do sol que inunda a mansão minimalista da família Park. Do outro, a janela ao nível do chão do semi-subsolo da família Kim, onde a visão do mundo exterior se resume a pernas de transuentes e cantos escuros. À primeira vista, o filme parece uma história sobre vigaristas explorando ricos ingênuos. No entanto, a filosofia nos obriga a olhar mais de perto para fazer a pergunta central. Em uma estrutura social baseada na desigualdade, quem está realmente sugando a vida de quem? O parasitismo aqui não é um desvio de caráter individual, mas a própria lógica de funcionamento do sistema. Meu nome é Maxwell, seja bem-vindo ao canal Órbita em Saturno e vamos mostrar a filosofia por trás do filme Parasita. A arquitetura capitalista. A arquitetura do filme funciona como uma metáfora topográfica da mente e da sociedade. A subida constante de escadas para chegar à mansão dos Park evoca uma escalada espiritual e econômica, que na realidade é uma ilusão geométrica. Os Kim acredita estar ascendendo por mérito e astúcia, mas estão apenas habitando os vácuos deixados pela negligência da elite. A luz solar, que deveria ser um bem universal, torna-se uma mercadoria privatizada, um privilégio arquitetônico que os ricos consomem enquanto os pobres disputam a iluminação intermitente dos portes públicos. Essa divisão espacial molda a própria psicologia dos personagens. Enquanto os parques vivem uma horizontalidade protegida, onde o horizonte é um jardim perfeitamente podado, os Kim vivem na verticalidade da opressão, onde o teto é o chão de outra pessoa. O filme desconstrói o mito da meritocracia ao demonstrar que o ponto de partida geográfico e social determina não apenas as oportunidades de um indivíduo, mas a sua própria capacidade de conceber o futuro. A superfície esconde um ecossistema complexo de dependência mútua, onde a riqueza de poucos exige o apagamento estrutural de muitos. A profundidade dessa divisão se revela na incapacidade crônica de comunicação genuína entre os dois mundos. Quando os personagens tentam se conectar além de suas funções utilitárias, o abismo social se manifesta como um choque cultural intransponível. A linguagem dos Park é pontuada por termos em inglês e noções abstratas de bem-estar, enquanto a linguagem dos Kim é moldada pela urgência de sobrevivência material e pelo pragmatismo bruto. Não há um terreno comum para o diálogo. Cada palavra pronunciada através de linha de classe serve apenas para reforçar a distância e a alienação que os separam. O desenho de som do filme também amplifica essa separação espacial. Na mansão dos Park, o silêncio é um luxo acústico, quebrado apenas pelo sussurro do vento nas árvores ou pela música clássica que emana de sistemas de som de última geração. No semi-subsolo dos Kim, a paisagem sonora é uma invasão constante. O barulho de motores de carros, os gritos de bêbados na rua, o zumbido de detetizadores e o gotejar constante da umidade. Esse bombardeio sensorial contínuo satura a mente dos que vivem abaixo, privando-os do silêncio necessário para a reflexão profunda e mantendo-os em um estado permanente de agitação e alerta psicofisiológicos. Por fim, a própria chuva, que para uma classe é um espetáculo estético que limpa o ar e proporciona uma manhã agradável no jardim, para a outra é uma força apocalíptica que destrói fisicamente o seu ecossistema doméstico. Essa assimetria na experiência dos fenômenos mais básicos da natureza demonstra que, sob a égide do capital, até mesmo o clima é vivido de maneira segregada. O que é um alívio cênico para o topo da pirâmide traduz em desalento, perda material,
e exposição ao esgoto para aqueles que habitam as fundações ocultas da sociedade. A luta de classes. A análise da dinâmica entre as famílias revela o conceito marxista de alienação e a ausência de solidariedade entre os trabalhadores. A família Kim não deseja destruir o sistema ou subverter a origem vigente. Eles querem apenas fazer parte dela. O verdadeiro conflito do filme não se dá entre os Kim, que são os pobres, e os Parks, que são os ricos, mas entre os Kims e os antigos funcionários que habitam um bunker subterrâneo. Eles lutam ferozmente entre si pelas migalhas que caem da mesa da elite. Isso ilustra o ápice da alienação. Os desfavorecidos combatendo os ainda mais vulneráveis para proteger o conforto e a estabilidade daqueles que estão no topo. Karl Marx apontava que o capitalismo divide classe trabalhadora ao transformá-la em mercadoria concorrente. No filme, essa concorrência se materializa na violência explícita entre a família Kim e o casal formado por Mog Gwang e Gwen Sai. Em vez de unirem forças contra a exploração comum que só na mesma mansão, eles utilizam os segredos um dos outros como armas de chantagem. A opressão gera um estado de natureza obsidiana dentro do próprio subsolo, onde o homem se torna o lobo dos homens na disputa pelo direito de servir aos senhores da casa. Essa ausência de consciência de classe perpetua a hegemonia dos Park. Enquanto a elite se mantém unida por laços de capital e etiqueta, a base social se fragmenta em ressentimento mútuo. Os Kim usam de falsificações, armadilhas intelectuais e manipulações psicológicas não para libertar sua classe, mas para substituir individualmente aqueles que ocupavam os pontos de trabalho anteriores. O sistema vence ao convencer o oprimido de que a única saída para sua dor é tornar-se o opressor do seu semelhante mais próximo. A tragédia dessa fragmentação reside no fato de que os trabalhadores internalizam a visão de mundo dos seus exploradores. Gwen Sai, o homem que vive há anos no bunker escuro, desenvolve uma referência quase que religiosa pelo Sr. Park, enviando-lhe sinais de agradecimento em códigos Morse todas as noites por lhe fornecer um teto e comida inconscientemente. Ele idolatra a figura que o ignora por completo. Essa devoção patológica ao opressor demonstra um nível mais profundo de alienação, onde o indivíduo perde a capacidade de reconhecer sua própria exploração e passa a celebrar a mão de que o mantém na invisibilidade. Além disso, a competição intraclasse elimina qualquer possibilidade de formação de uma frente revolucionária ou de uma rede de apoio mútuo. Quando a governanta Mong Wang implora a Chung Suk que o ajude como irmãs de classe, o pedido é rejeitado friamente com a afirmação de que ela não é sua irmã. O fechamento das portas para a empatia mútua sela o destino de ambos os lados. Sem a percepção de que compartilham a mesma condição estrutural, os trabalhadores tornam-se os guardiões mais eficientes da prisão que os encarcera, destruindo uns aos outros antes mesmo que os ricos precisem intervir. A conclusão desse processo é a transformação da energia revolucionária em violência autodestrutiva e caótica. A erupção de sangue no Jardim dos Park durante a festa de aniversário não é um ato de libertação política planejada, mas um surto de desespero desorganizado. Sem uma teoria que organiza o descontentamento e sem uma união coletiva, a revolta se esgota em um banho de sangue estéril que não altera as estruturas de poder. Os corpos são recolhidos, a engrenagem é limpa e o capital rapidamente encontra novos corpos dispostos a ocupar as vagas abertas pelo massacre. O Sr. Park repete ao longo de narrativa que gosta de pessoas que não ultrapassem a linha, referindo-se à barreira invisível da dignidade e da divisão de classes. Essa dinâmica ganha um novo significado
quando analisada sob a ótica da sociedade do espetáculo, conceito formulado pelo filósofo situacionista Guy Debord. Para Debord, nas sociedades modernas, todas as relações sociais diretas foram substituídas por imagens e representações mediadas pelo consumo. Em Parasita, a vida autêntica desaparece para dar lugar a uma encenação perpétua, onde os indivíduos não valem pelo que são, mas pela imagem que conseguem projetar e comercializar. Os Kins compreendem perfeitamente essa lógica espetacular e a utiliza para colonizar a mansão dos Park. Eles não vendem apenas a força de trabalho bruta. Eles vendem a simulação perfeita de profissionalismo, sofisticação e prestígio. O filho se transforma em Kevin, o acadêmico polido de Oxford. A filha vira Jessica, a terapeuta de artes vanguardistas, educada em Illinois. Cada contratação é precedida por uma performance estética. Documentos falsificados que parecem obras de arte digital. Figurinos cuidadosamente selecionados que denotam uma classe média alta fictícia e discursos ensaiados que imitam o jargão da psicologia e da pedagogia moderna. Os próprios Park são consumidores ávidos desse espetáculo. Eles não buscam competência real, mas a grife de competência. A senhora Park, imersa em uma ingenuidade mimada, é seduzida pelas aparências e pelo selo de aprovação de conexões sociais inventadas. A relação entre o patrão e o empregado deixa de ser um contrato econômico simples e passa a ser uma encenação de status, onde os ricos pagam caro para manter ao seu redor uma corte de servidores que validem sua própria autoimagem de sofisticação e benevolência liberal. A vida da mansão é um teatro burguês onde a espontaneidade foi inteiramente banida. A sociedade do cansaço. A família Kim é composta por indivíduos extremamente talentosos e adaptáveis. O filho é um ótimo professor. A filha domina o design gráfico e a falsificação. E os pais operam com enorme flexibilidade técnica. Eles encarnam o conceito contemporâneo de empreendedor de si mesmo, proposta pelo filósofo Byung-Chul Han. Para sobreviver, eles precisam performar o tempo todo, transformando-se em mercadorias atraentes para o mercado. A ironia reside no fato de que, para conseguir o emprego, eles precisam gastar uma energia imensa, fingindo calma e sofisticação, explorando a si mesmo ao limite na esperança de que esse esforço contínuo resulte em libertação. Na sociedade do cansaço, o sujeito não é mais colonizado por um mestre externo que o chicoteia, mas por si mesmo. Os Kim transformam sua própria casa arruinada em um quartel-general de otimização de recursos, dobram caixas de pizza em velocidade recorde, assistem a tutoriais no YouTube para aprender técnicas de motoristas corporativos e ensaiam roteiros de conversação para manipular os Park. Eles são os carrascos e as vítimas de sua própria produtividade. Não há tempo para o ócio, para o luto ou para a reflexão. Cada minuto deve ser monetizado ou convertido em capital social. O esgotamento dessa autoexploração se manifesta no colapso nervoso silencioso dos personagens. A apatia e o cinismo da filha, Kim Jung, e a ansiedade crescente do filho, Kim Woo, mostram o preço psíquico de viver em um estado de eterna vigilância mercadológica. Eles operam sob a ilusão de eu posso tudo, uma positividade tóxica que esconde a total falta de controle sobre suas próprias vidas. Quando o cansaço extremo se encontra com a humilhação, o sujeito produtivo se quebra, revelando que a flexibilidade exigida pelo capitalismo moderno nada mais é que uma forma refinada de servidão voluntária. Essa servidão voluntária se manifesta na incapacidade de desconectar-se das demandas do mercado, mesmo quando os momentos de maior vulnerabilidade pessoal pedem isso.
Após terem sua casa inundada por esgoto e passar a noite em um ginásio de esportes lotado com centenas de desabrigados, Kyi-woo e Kim-jung são provocados de última hora pela Sra. Park para ajudar nos preparativos de uma festa de aniversário improvisada. Em vez de recusarem para cuidar da sua própria tragédia familiar, eles engolem o trauma, vestem roupas limpas fornecidas pelos patrões e voltam a performar seus papéis de prestadores de serviços impecáveis. O imperativo do desempenho cancela o direitador. O cansaço crônico gerado por essa dupla jornada, a de sobreviver à miséria material e a de simular, desgasta as defesas psíquicas da família. Byung-Chul Han aponta que a sociedade do rendimento produz depressivos em indivíduos isolados. Em Parasita, vemos que esse isolamento impede que os membros da família Kim se apoiem mutuamente de forma saudável. Suas conversas são sempre funcionais, focadas no próximo passo do golpe. Na próxima tática da manutenção do emprego, o afeto é instrumentalizado pelo imperativo da sociedade. O colapso final é a consequência direta dessa pressão insustentável. O riso histérico e incontrolável que acontece com Kyi-woo após sofrer o traumatismo craniano e passar pela cirurgia é o sintoma clínico definitivo da sociedade do cansaço. A falha completa do sistema nervoso que já não consegue processar os estímulos da positividade e do rendimento forçado. O cérebro, sobrecarregado pela exigência de manter um plano impossível, entra em um curto-circuito existencial, deixando o jovem em um estado de invalidez permanente para o mercado que ele tanto tentou conquistar. O labirinto circular da dependência. Ao apagar das luzes, Parasita dissolve a ilusão da superfície e revela que o parasitismo é uma via de mão dupla, sustentada por uma simbiose trágica. Os Park compram seu isolamento estético ao preço de terceirizar a própria autonomia, tornando-se incapaz de tatear o cotidiano sem esgotar o tempo alheio. E se você gostou desse vídeo, experimente deixar seu like e se inscrever no canal para mais vídeos filosóficos sobre filmes, séries, desenhos, animes. E é isso. Muito obrigado e até a próxima.